Nesta segunda década do século XXI, têm sido crescentes as alusões e análises sobre grandes transformações na organização e natureza das relações de trabalho associadas à utilização de novas tecnologias, particularmente da informação e comunicação, que se acentuam ainda mais com as propostas e avanços da chamada Indústria 4.0 e o consequente aumento da automação e da inteligência artificial. Não é a primeira vez que são reivindicadas grandes mudanças no mundo do trabalho em escala global. É recorrente a tese de que determinadas transformações levariam até mesmo à perda de centralidade do trabalho em nossa sociedade. Esse chamado adeus ao trabalho, todavia, não se confirmou. É mais recentemente uma retórica em algumas medidas. Assemelhada vem propagando a tese de que as supostas novas formas de trabalho estariam substituindo o assalariamento como modo predominante de organização do trabalho, engendrando uma espécie de novo adeus à classe trabalhadora. Na conjuntura atual, parte desse movimento se expressa em um leque de palavras presentes nas plataformas digitais que, a despeito de não designarem exatamente os mesmos processos, se aproximam por se relacionar ao uso de ferramentas digitais e da internet para gerir a produção e o trabalho, como as chamadas plataformas digitais e os aplicativos. Uma miríade de atividades pode ser efetuada presencialmente, como entregas, transporte, limpeza e etc., ou eletronicamente, por meio do próprio computador, como serviços de engenharia e tradução. Seu crescimento e sua natureza, entretanto, merecem uma avaliação crítica, ao mesmo tempo cautelosa e rigorosa, de modo a evitar conclusões superficiais e precipitadas. Desde logo, é necessário contrapor-se ao léxico e à retórica empresarial acerca desses chamados novos negócios, novas formas de organização, especialmente porque a narrativa do capital é um elemento central para escamotear sua natureza, alcançar com maior eficiência seus objetivos. Mascarar e assim negar o que efetivamente significam tem sido um ingrediente central para o dito sucesso das plataformas e aplicativos. Assim, o objetivo desse artigo é analisar algumas características das mudanças que o mundo do trabalho vem experimentando, particularmente no que concerne à utilização das novas tecnologias e em relação à natureza e à processualidade dessas mudanças no controle, organização e regulação do trabalho por aplicativos e plataformas. Para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares. Uma fábrica onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Eu vou começar então agora a apresentação da primeira parte do meu livro O Privilégio da Servidão, que trata do proletariado, do advento do proletariado industrial no setor de serviços. A parte 1 eu chamei de Entre a Corrosão e os Escombros. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um período, das últimas 3, 4 décadas, de devastação de um certo tipo de trabalho que nós conhecemos, o trabalho taylorista e fordista, que, digamos, sofria constrangimentos, alienações, mas tinha uma certa regulamentação do trabalho, tinham elementos de contratação. No caso brasileiro, por exemplo, nós tínhamos a CLT, no caso europeu nós tivemos o desenho em alguns países chamado social-democracia, o welfare state, em outros países tivemos direitos conquistados, direitos esses que talvez pudessem ser simbolizados com a greve no final do século XIX, dos operários norte-americanos lutando pela jornada de 8 horas de trabalho, que originou, inclusive, o Dia Histórico dos Trabalhadores, o 1º de maio, que, aliás, só não é comemorado nos Estados Unidos, o que mostra que esse império é um pouco estranho. O que eu trato nesse livro? Qual é a classe trabalhadora hoje? Então, por exemplo, para entendermos isso, nós temos que primeiro
acompanhar o processo de precarização estrutural do trabalho que se acentuou ao longo dessas últimas décadas. Eu tratei, de algum modo até pioneiro, esses temas no Adeus ao Trabalho, que é uma pergunta, e nos sentidos do trabalho. Que processo de corrosão do trabalho vinha ocorrendo? Fundamentalmente isto se deu com o advento do Taylorismo e Fordismo, e no segundo momento, aí sim a partir dos anos 70, com o desenvolvimento do toyotismo e das formas de empresa flexível. Isto gerou um outro tipo de trabalho, de tal modo que, para que todos possam entender, se o Chaplin fosse filmar os seus tempos modernos hoje, provavelmente ele não começaria numa fábrica daquele tipo, mas ele começaria talvez numa fábrica de digitais, de celulares, entendeu? Uma fábrica onde se montam aparelhos celulares, porque hoje, digamos assim, o nosso mundo é digitalizado. Se o século XX foi caracterizado como o século do automóvel, o século XXI talvez possa ser caracterizado como o século do celular, o século do mundo digitalizado. E, por exemplo, ao contrário do fim da teoria do valor de que falaram Habermas, André Gorz, Klaus Hoff e tantos outros, nós estamos vendo uma monumental ampliação da teoria do valor, especialmente pela privatização do monumental setor de serviços, que 50, 60 anos atrás era um setor predominantemente público e sem fins lucrativos. Hoje quase tudo é privatizado. Nós estamos vendo uma monumental expansão pela economia digitalizada, celulares, o trabalho do consumo de novas formas de valor decorrentes da emergência desse tipo de equipamento que mudou o mundo. Hoje nenhum trabalhador, nem no campo, consegue mais se manter se ele não tiver um celular para receber a chamada que ele vai ter que fazer e tal, para não falar daqueles que dependem dioturnamente para o seu trabalho desse equipamento celular. E nasceu também uma imposição do sistema financeiro de devastar, de quebrar, de corroer os direitos do trabalho que a classe trabalhadora conquistou nos últimos 2, 3 séculos, digamos, desde 1750, na Revolução Industrial, quando houve o advento da Revolução Industrial. É um momento de devastar os direitos do trabalho na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, na América, para não falar América Latina, África e Ásia, onde os direitos são, digamos, tem um nível de brutalização. A perda de direitos tem muito maior intensidade. Isso gerou, por exemplo, trabalhos que nós chamamos hoje de intermitentes. O trabalhador jovem, homem ou mulher, é chamado a trabalhar, tem trabalho, ele recebe, sem direitos, porque é o espaço da burla. Se ele recebe, se ele trabalha, ele recebe. Se ele fica esperando e o trabalho não se concretiza, por exemplo, num restaurante, ele é chamado para ficar preparado. Se tem movimento, ele entra e recebe pelas horas que ele trabalhou. Se não tem movimento, ele não recebe. E isso aumentou muito com o trabalho digital. Então você tem call center, telemarketing, motoboys, tá certo? Trabalhos no comércio, nos hipermercados, né? Nos restaurantes. Todos eles, digamos assim, predominantemente desprovidos de direitos. Na Inglaterra tem uma modalidade chamada Zero Hour Contract, que eu mostro aqui, que é um contrato de 0 hora. As pessoas ficam esperando um chamado. Se ela vem, eles trabalham. Se ela não vem, eles não trabalham. E o tempo que eles ficam esperando, eles não recebem. Nós estamos vendo a expansão do Uber, existe um processo de uberização do trabalho. Você vale para Uber, para 99, para todos os Cabify e todas as empresas similares. Quer dizer, os proprietários dos seus instrumentos de trabalho alugam os seus instrumentos de trabalho e o seu trabalho, e uma grande corporação global lucra 20%, 30%, tá certo? De uma corrida de automóvel, por exemplo, sendo que o motorista ou a motorista pagam o carro, a limpeza do carro, o seguro do carro, o seguro dele, trabalhadores, a sua alimentação, etc, 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 né? Sendo que a empresa alega que ela não os assalaria, mas que as empresas dizem, nós simplesmente colocamos o dono do carro em contato com o consumidor. É uma forma disfarçada que hoje se utiliza no capitalismo por muitas empresas para dizer que trabalho não é assalariado, quando ele de fato é. E isso gerou uma classe trabalhadora diferenciada. No passado ela era mais masculina, muito claramente diferenciada entre qualificada e não qualificada. Hoje ela é tanto masculina quanto é feminina. Hoje ela é acentuadamente marcada pela presença de indígenas, imigrantes, negros, né? E há muitas clivagens da classe trabalhadora.
Aquele indivíduo que parecia que não era um assalariado ainda que seja disfarçado. Então a classe trabalhadora hoje é mais heterogênea, mais complexa, mais fragmentada e no caso desse nosso livro, caminha, como eu digo aqui, para uma sociedade do trabalho intermitente. Nenhuma sociedade pode se sustentar com base nisso porque o jovem não tem futuro. E ele não tendo perspectiva de futuro, a sociedade é uma sociedade desprovida de futuro. Se é uma sociedade desprovida de futuro, não é por acaso que você vê o aumento, por exemplo, de suicídios na juventude, né? No Brasil e no exterior. Não é por acaso que você vê uma massa de jovens da Europa que vão montar o exército do Estado Islâmico, porque não veem perspectiva de futuro nos seus países e vão atrás de uma coisa que é completamente equivocada, como se aquilo fosse um sentido de futuro. Isso são cenas dessa tragédia. Esse é basicamente o que eu trato no meu livro, na parte 1. Vale inclusive dizer que aquelas teses dos anos 70, 80, que a classe trabalhadora acabou, nossa, quanta gente, o Gorski, que é uma figura humana espetacular, escreveu o livro Adeus ao Proletariado. O Klaus Hoff escreveu um ensaio, o trabalho é uma categoria sociológica central, e respondia que não. O Habermas disse na sua teoria da situação comunicativa que o trabalho não tinha mais sentido estruturante. Esses livros mostraram-se sem nenhuma longevidade. Esses livros, digamos assim, foram se decompondo, livros ou ensaios, né, ao longo desses anos, né? E ao contrário de uma sociedade sem trabalhadores e cheio de classe média, o que nós estamos vendo é um processo de ampliação da classe trabalhadora, mesmo naqueles setores que no passado eram considerados de classe média. Bancários, trabalhadores em comércio, médicos, advogados. Hoje um jovem médico que não tem família rica, ele tem que ter 3, 4, 5 empregos em companhias de convênio médico para ele sobreviver. Já há advogados jovens que pulam de um escritório a outro de modo intermitente. Ou seja, ao invés de uma explosão da sociedade da classe média, como diziam alguns sociólogos dos anos 50, 60, 70, Daniel Bell e tantos outros, o que nós estamos vendo é uma sociedade da proletarização do trabalho no sentido amplo do termo, né? Então, aí eu faço um comentário, porque quando nós falamos em classe média, é outra coisa. Classe média, ela se distingue da classe operária quando o seu trabalho é prevalentemente intelectual e ela sonha com os valores das classes dominantes. Só que as classes médias estão num processo de corrosão que as aproxima do proletariado. Isso é uma parte importante do meu livro, porque muitas pessoas imaginam que são classe média quando a sua concretude é de uma classe trabalhadora assalariada de novo tipo. É um novo proletariado de serviços da era digital. Como é que os sindicatos, por exemplo, organizam terceirizados e terceirizadas? Eles não sabiam e não sabem ainda muitas vezes. Como é que o sindicato organiza hoje no Brasil, segundo dados oficiais, os dados reais são muito maiores do que esse, 13 milhões de desempregados oficiais, mais 5 milhões de desempregados por desalento, ou seja, 18, 19 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Esse amplo e multiforme processo de precarização do trabalho, apesar de suas dificuldades, vem acarretando descontentamentos, revoltas, mobilizações, bem como esboçando novas formas de representação, todas procurando responder ao intenso processo de corrosão dos direitos sociais do trabalho que atingem o infoproletariado ou cyberproletariado. Como a precarização não é algo estático, mas um processo que tanto se amplia como se reduz. A capacidade de resistência, revolta, a organização desse novo proletariado digital será um elemento decisivo para a conquista de formas protetivas de trabalho, capazes de obter uma escravidão digital. Um desenho ora mais espontâneo, ora esboçando elementos de organização, estas ações vêm ocorrendo nas ruas, praças, avenidas e demais espaços de trabalho, sendo que seu exemplo mais expressivo foi a recente tentativa de paralisação mundial dos trabalhadores da Uber, em 8 de maio de 2019. Mesmo tendo uma amplitude parcial e limitada, esta ação sinalizou um mal-estar que começa a transparecer no universo dos trabalhos que se proliferam nas plataformas digitais e aplicativos. Estes exemplos indicam que, por meio de ações de resistência e confrontação, é possível combater a intensa precarização do trabalho que impera nas grandes plataformas digitais. Como a precarização é uma processualidade que tanto se amplia como se reduz,
será através da capacidade de resistência e organização da classe trabalhadora. Contemplando e incorporando esse enorme contingente de trabalhadores às plataformas digitais, que essa destrutividade poderá ser obstada. Eu achei que tava bem, mas tava errado. Me envolvo na profissão que tem gente sobrando. É povo pra todo lado, 40% aumentou, mas também com essa taxa pra mim não dá não. Eu tomei uma decisão, pagar 300 de taxa ou trabalhar sem autorização. Eu tomei uma decisão, trabalhar sem ter licença. E aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher, ou eu ou do lado, se decide beber. E aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher, ou eu ou do lado, se decide beber. Você tem muitas opções, Júlia ou João, com o aumento de informais que trabalham um montão. Você tem muitas opções, Maria ou Adão, com o aumento de informais que só ganham decepção. Você tem muitas opções, Júlia ou João, com o aumento de informais que trabalham um montão. Você tem muitas opções, Maria ou Adão, com o aumento de informais que só ganham decepção. Minas Gerais é um dos estados que segue a tendência nacional de informalidade, com taxa de 40,1% de acordo com dados divulgados pelo IBGE em 14 de fevereiro. Frente a essa situação, acentuada com as medidas do governo federal que atacam direitos trabalhistas, é visível o aumento do número de vendedores ambulantes nas ruas da capital mineira, Belo Horizonte. A SMPU não divulgou o número de inscritos especificamente para as vagas relacionadas à autorização do comércio em veículo de tração humana, mas esclarece que a PBH realizou um levantamento do quantitativo de todas as licenças vigentes e vencidas das atividades do comércio e logradouro público, de forma a equilibrar a oferta e a demanda, tendo em vista o uso do espaço público com organização e competitividade. Sendo assim, foram contabilizadas 361 licenças vigentes e outras 1.288 licenças vencidas. O mais problemático deles, segundo a Maria do Carmo de Paiva, idealizadora do projeto Vida Vida Projeto, que apoia voluntariamente vendedores ambulantes, é o alto custo da taxa e o investimento na padronização do carrinho. Ela explica que são duas taxas, uma de R$ 120,76 e outra de R$ 160,98, além do custo para padronizar o carrinho, que envolve, entre outras coisas, plotagem com a identidade visual do programa e uma sombrinha na cor verde. Os trabalhadores que vendem água, paçoquinha, picolé são pessoas com poder aquisitivo muito baixo. Se eles têm o carrinho, vai servir se estiver adequado. Se não tem, vai ficar muito caro, ela afirma. Os empregos formais sem carteira assinada por conta própria são fonte de renda para 38,3 milhões de trabalhadores no Brasil. Conforme dados de pesquisa nacional para a amostra de domicílio PNAD contínua, a taxa de informalidade de 40,7% foi divulgada na última sexta-feira, 28, pelo IBGE e refere-se ao trimestre encerrado em janeiro de 2020. Na comparação anual, no mesmo período do ano passado, a taxa ficou em 40,6% e no trimestre anterior em 41,2%. O número de pessoas sem emprego no país também segue alto, estimado em 11,913 milhões. A taxa é de 11,2% e indica uma leve queda em relação aos meses de agosto, setembro e outubro, quando o índice registrado foi de 11,6%. A regulamentação da profissão dos ambulantes é definida a tempo. Entre gestão e essa gestão, eles enfrentam políticas de revitalização da cidade, intensificação da fiscalização e da apreensão de mercadorias, expulsão das calçadas e discriminação. As medidas são tomadas baseadas no Código de Postura, criado em 2013 pelo ex-prefeito Fernando Pimentel, PT, e que normatiza a utilização e padronização do passeio da capital. Na Câmara Municipal, tramitam 2 projetos de lei, PL, para regularizar o trabalho de ambulantes. Apresentados pela gabinetona, formados pelos vereadores Pessol e Bela Gonçalves e Cida Fabela, os PL Rua Viva 783-2009 e Participa Ambulante 760-2009 propõe garantir trabalho digno para os caixeiros que vendem bebidas na rua como no carnaval e para ambulantes
e camelôs, como fruteiros, pipoqueiros, food trucks, entre outros. Ambos projetos foram aprovados no primeiro turno da Casa.